E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Jade Tavares, você está em mais um episódio do Repercuta Podcast. Eu estou no Conservatório Pernambucano de Música, estou aqui com esse cara e vou contar uma história rapidinho. 2023, acho que para vocês que acompanham o Repercuta, vocês sabem que eu estive na Conecta, lá em São Paulo, e tinha um cara lá imitando meu sotaque lá. E quando eu vi, era esse cara aqui, estava conversando, e a gente trocou a maior ideia e... Engraçado, né? A gente foi se conhecer longe. Giba já está no Rio de Janeiro há muito tempo. E eu tava passeio por lá, vindo de Recife, no caso, é claro. Giba, prazer te receber aqui no Repercuta. Prazer é meu, Jade. Se apresenta aí pra galera, velho. Oi, pessoal, eu sou Gilberto Campelo. Sou músico pernambucano, radicado no Rio de Janeiro hoje em dia. Já tem 20 e poucos anos que eu fui embora. Aqui no Pernambuco, é minha casa, as minhas raízes, cresci aqui, fui influenciado desde cedo pelas tradições culturais aqui da cidade, pela música que se fazia aqui na cidade, pela cena musical que se tinha aqui na cidade na minha época de juventude. E eu entrei aqui para o Conservatório Pernambucano de Música para estudar bateria. Queria muito estudar bateria e terminei indo parar na percussão clássica. Estudei com o mestre Barreto, Antônio Barreto, Maurício Chiappetta, e esse foi o meu início. Hoje eu me especializei em instrumentos do mundo todo, eu toco pandeiros do mundo todo, toco instrumentos árabes, instrumentos indianos, instrumentos turcos, persas, e basicamente isso. Eu me especializei nesse tipo de música. Hoje eu moro no Rio de Janeiro, como eu falei, trabalho tocando em gravações que precisam de músicos específicos de outras tradições, por exemplo, música irlandesa. Eu toco Bowran relativamente bem. Então, esse tipo de coisa. E também faço parte de um casting de músicos que trabalham na Rede Globo, fazendo exatamente isso. É aquele músico que toca instrumentos do mundo todo e aquela coisa toda. É muito engraçado, porque mesmo sendo pernambucano, eles nunca me chamaram para tocar um forró, um maracatu, um baião. Eu sempre sou chamado para tocar... Quando é Brasil, é alguma coisa como congada, alguma coisa assim, e coisa de fora. Por exemplo, eu participei da novela, gravei a trilha de Caminho das Índias, gravei a trilha de Salve Jorge. Hoje, muitas outras novelas, Órfãos da Terra, eu vou às outras novelas. E também alguns documentários, sabe? Eu faço trilha incidental, tipo, caranguejo está andando no estuário. Aquele cara. Geralmente, esse é um dos trabalhos. Então, trilha para jornalismo, esse tipo de coisa. Basicamente isso. E hoje, sou professor, dou aulas online, dou aulas de Konakol, que é uma linguagem rítmica do sul da Índia, dou aulas de pandeiros do mundo, direto para todo o Brasil, lá do Rio de Janeiro. Estou aqui hoje em Pernambuco matando saudades dos meus amigos, da escola onde eu aprendi, dei os primeiros passos, trazendo os instrumentos da G Percussion para percussão aqui para Pernambuco. A gente se conheceu lá exatamente por intermédio da tua presença no stand da G Percussion. Tu pode falar um pouco, Giba, como é que, assim, tu já iniciou falando agora, mas por que os pandeiros? Você escolheu ou foi escolhido? O que é que aconteceu? Então, na minha época, eu era percussionista já, né? Eu queria tocar bateria, fui tocar percussão. A gente tá falando do início dos anos 90 e eu comecei a tocar pandeiro, aquele pandeiro de samba, repetindo o dedo e tal. E uma vez eu fui no Parque da Jaqueira, era aniversário da cidade, ou seja, fez aniversário agora dessa data, e estava tendo um show que era dois caras completamente desconhecidos, Lenine e Suzano, apresentando um disco que ninguém sabia o que era, chamado Olho de Peixe. Logo em seguida tinha o Quinteto Violado. Quando acabou o show do Lenine e Suzano, eu falei, caramba, eu tenho que ir lá atrás comprar esse disco. E meus amigos disseram, se tu sair, tu não volta mais, não vai dar, a praça estava lotada. Quando finalmente acabou que eu fui lá atrás, não tinha mais o disco do Lenine e Suzano. Mas eu virei um fã profundo, grande fã do Marcos Suzano, que é um cara maravilhoso. Aprendi a tocar pandeiro brasileiro, toquei bastante, né? Aprendi a tocar direitinho. Em 2003, eu fui morar nos Estados Unidos e levava um pouco dessa bagagem do Brasil para lá. Então, uma vez eu estava num festival tocando
e tocando pandeiro, cuíca, birimbau, para mostrar um pouco da cultura brasileira. E me apareceu um americano e falou assim, você é bom, devia tomar aulas comigo. E eu falei pro cara assim, pô, que legal, valeu, brigadão. E aí eu fui assistir o show do cara, fui assistir a apresentação dele, de paletó e gravata, assim. E ele levava pandeiros do mundo todo, tocou vários pandeiros, vários estilos. Quando acabou, eu fui lá falar para ele, cara, eu tenho que ter aula com você. E era o Dr. N. Scott Robinson. N. Scott Robinson, ele era na época professor da Towson University, ele agora é professor da Mesa College na Califórnia. Dele eu fui estudar com Glenn Velez, que é o maior nome dos pandeiros do mundo. E aí eu comecei a estudar pandeiros árabes, como esse que está aqui na minha mão, pandeiro persa, pandeiro indiano. Depois, em 2007, eu voltei para o Brasil. Continuei tocando pandeiro em roda de choro lá no Rio de Janeiro. Foi uma coisa muito engraçada, porque as pessoas diziam assim, mas é um pernambucano tocando choro nas rodas de choro aqui? E eu dizia, olha, gente, o pandeirista de choro, o maior malandro carioca é pernambucano, Bezerra da Silva. Falava, o cara que mais gravou samba, mais gravou disco de samba na história era paraibano, era Jackson do Pandeiro. E se eu não me engano, pode ser que o pandeirista do Pixinguinha era pernambucano também, se não me engano. Mas, então, continuei com isso e agora levando para o mundo, né? Voltando a tocar bastante os pandeiros. Agora que esses pandeiros estão disponíveis no Brasil, o Alejo tem feito uns pandeiros muito bacanas, né? Como esse cara aqui, o Rick. Esse Rick não deixa nada a dever a nenhum Rick turco. Eu tenho alguns Ricks turcos, mas eu tenho usado esse aqui e ficado bem feliz. A tua parceria com o Alejo, como é que aconteceu? Então, quando eu cheguei dos Estados Unidos, o Alejo, ele é bailaor, ele, né, dança a música flamenca, se chama bailaor, e ele toca cajón. E ele já fazia cajões. Quando eu conheci, como eu e você, a gente conheceu, começou a brincar, e ele falou, eu faço cajões, e tem um cajón alemão que eu queria muito ver algum dia. E aí eu falei, mas ninguém tem ele aqui no Brasil. Eu falei, eu tenho. E aí ele foi na minha casa, viu o cajón, depois ele fez um cajón mais legal ainda para mim, e a partir desse dia eu fiquei meio que... Eu não chamo endosser, eu chamo de parceria com ele, porque ele é que cria tudo, ele desenvolve as coisas, e ele chega lá em casa e fala, olha o cajón que eu criei, olha o pandeiro que eu criei, olha isso aqui. Então começou quando eu cheguei no Rio, em 2007, 2008, e essa amizade perdura até hoje. A gente desenvolve instrumentos juntos, eu digo a ele, desenvolve no sentido de que eu digo a ele, cara, faz um pandeiro árabe para mim, porque isso, faz um pandeiro brasileiro assim, faz um pandeiro assim, e ele cria todo o projeto. Ele é meio que o apelido dele no meio flamenco é Professor Pardal, porque ele olha uma coisa uma vez e ele já consegue criar uma coisa mais legal. E tudo com madeira brasileira, material brasileiro. Então, a nossa parceria começou dessa época. Tu falou uma coisa que me chamou a atenção agora com relação a ele, que é ele conseguir pegar o que está no mundo e tornar o estilo dele, né? Sim. Imprimir o estilo dele. E aí eu te faço outra pergunta também. O teu estilo, a partir do estudo, né? Certo. Dos vários pandeiros, das dissidências, como é que tu tenta imprimir o teu estilo também dentro disso? Eu brinco dizendo... Uma coisa que é só o Giba. Eu costumo dizer que eu sempre toco baião. Eu sempre toco baião. Seja um compasso de 5, compasso de 7, compasso de 9, compasso de 11,5, eu sempre toco baião. Eu brinco com as pessoas, as minhas improvisações são em cima disso. E eu acho que essa é a minha característica principal. Lá no Rio de Janeiro, eu fui professor da Maracatu Brasil, uma escola maravilhosa que pertence ao Guto Goff. Guto foi meu padrinho quando eu cheguei no Rio de Janeiro, não conhecia ninguém, ele abriu as portas da casa dele para mim e me chamou para dar aula na Maracatu Brasil. E nos últimos anos eu tinha um grupo de zabumba, com quase 40 zabumbeiros na sala de aula, e foi um retorno às minhas origens de Pernambuco. E é por isso que eu falo, tudo que eu toco é um pouco de baião. Giba, tu podia fazer um resumo rápido assim
das dissidências dos pandeiros? Claro, então, olha... Você quer uma coisa para a vida toda, né? É uma coisa de vida, mas... Aqui na mão. Então, olha... Existiam... Os pandeiros são comuns. A gente tem uma coisa que diz, o pandeiro brasileiro e tal. A gente tem uma coisa que é nossa característica, que é o fato de tocar o pandeiro na horizontal, assim, o pandeiro brasileiro. A maioria dos pandeiros ele é tocado na vertical. Então, vocês já devem ter visto aquelas bailarinas de dança do ventre tocando aqueles sininhos na mão. Snooze, né? Eu chamo de Zeus, são os Zeus. E eles tocam com aqueles sininhos na mão, elas bailam com aquilo, ou daqueles caras que tocam com o pandeiro, né? Que é só o frame, que é só o aro e a pele. Aí alguém um dia teve a ideia genial de juntar os pratinhos com o frame, com o aro, e criar os pandeiros. Esse aqui é um rick, é o considerado talvez o primeiro pandeiro da história. O original dele é com pele de peixe, muito esticado, não funciona aqui pra gente. Pele de peixe retém muita umidade. Todos os ricks originais que eu tenho são horríveis no Rio de Janeiro. Mas a gente tem uma ideia, poderia fazer aqui em Recife, porque o peixe que se usa é uma espécie de tubarão, então isso é matéria-prima que não falta aqui em Pernambuco. O rick tem várias formas de se tocar, pode se tocar nessa posição aqui assim. O rick é extremamente barulhento, eu estou pegando aqui muito fraco, é uma chamada posição cabaré, pode se tocar com ele assim. Que também é chamada posição soft position, a posição clássica da música turca. E esse pandeiro, essa ideia se espalha por muitos cantos do mundo. E aí temos o pandeiro brasileiro, o pandeiro espanhol, o pandeiro italiano e vários outros pandeiros por aí. Uma história bem resumida. Um dia a gente grava um episódio e eu te mostro todos esses pandeiros. É porque eu já deixo registrado aqui, então não tem como correr, você já sabe. Giba, te agradecer por ter citado o convite, meu irmão. E quero que tu deixe os teus contatos. Já vai estar na descrição, é claro, a galera já sabe. E os teus planos futuros, e puder a gente encerrar aí com um trecho de performance, se for possível. Legal. Meus contatos são Giba, no Instagram, Giba_Campelo, com 2 L's. Podem mandar, ou se quiserem mandar e-mail, gilbertocampelo, com 2 L's, @gmail.com. Meus planos para o futuro é ficar milionário tocando percussão. Esse episódio está sendo gravado em 2024, para quem está no futuro, vendo e ouvindo, já vai saber se o Giba está milionário ou não. Tocando percussão e... Esse foi Gilberto Campelo em mais um episódio do Repercuta Podcast. É isso aí, gente. Valeu!